Quem divulgou também a sua previsão para a safra de soja 2016-2017 foi a consultoria Celeris. E a Celeris teve revisão, inclusive, em torno do seu levantamento anterior apresentado no mês de fevereiro. Em seu 8º levantamento, a Celeris traz realmente que há um aumento para a área de produção no país, que está em 33 milhões e 800 mil hectares. Essa revisão frente à safra passada é de 2,2%. Agora, o que chama atenção mesmo é uma alta da produtividade de 49 sacas por hectare na safra passada para 54 sacas por hectare na temporada 16-17. É um aumento de 10% entre uma temporada e outra. Agora, comparando esse relatório apresentado agora em março com o de fevereiro, há uma elevação de 4,4% de acordo com a Celeris Consultoria. Esses dados, essas informações somadas, fazem com que a consultoria aponte para uma produção brasileira de soja de 109 milhões 650 mil toneladas e mostra também rentabilidade para o produtor menor por hectare. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora, primeiro trazendo o quadro que mostra a produtividade e também a produção para a safra de soja do Brasil. Aqui nós temos 4 colunas. A primeira coluna mostra como é que era a produtividade na temporada 15-16 e a segunda na 16-17. Na temporada 2015-2016 eram 49 sacas por hectare a produção nacional, enquanto que a 16-17 chega a 54 sacas por hectare. Um dado interessante é que essas informações aqui demonstram que há uma alta de 10% na produtividade, como eu já disse, 4,4% em relação ao que foi apresentado em fevereiro. O que quer dizer isso? Que a Celeris enxerga uma produtividade maior entre fevereiro e março com o avanço da colheita. Para a produção, a temporada 15-16 chegou, de acordo com essa consultoria, a 97 milhões e 80 mil toneladas, enquanto que a 16-17 deve chegar a 109 milhões 650 mil toneladas, inéditos quase 110 milhões de toneladas, de acordo com a Celeris. Agora, outra coisa que chamou bastante atenção e talvez o principal foco em relação a esses dados que foram apresentados pela Celeris foi o de rentabilidade. A rentabilidade de por lavoura em relação aos hectares, reais por hectare em lavoura, de acordo com a Celeris, ficam menor, ficam cerca de R$ 70 abaixo daquilo que foi alcançado na temporada 2015-2016. É o que nós vamos conferir agora. Nós trazemos os dados em relação à rentabilidade. Temporada 15-16 tinha R$ 1.108 por hectare de rentabilidade para o sojicultor brasileiro, enquanto que a 16-17, de acordo com a Celeris, deve chegar a R$ 1.036. Esse é o chamado margem operacional. A margem operacional mede a eficiência que se teve no campo para a soja em relação às suas receitas líquidas, né? Aquilo que você tem de lucro de receita líquida após a venda do serviço ou da soja. Então, deve ficar menor. De acordo com a Celeris ainda, fica muito evidente que fica com uma rentabilidade menor, cerca de R$ 70 menor do que aquilo que foi feito na temporada passada. E para o produtor rural conseguir ter essa compensação desses R$ 70 por hectare, ele está contando bastante também com a escala, com a venda numa escala maior, o que faria com que se tivesse uma igualdade ou mesmo diminuísse essas perdas que se tem com uma rentabilidade menor, causada não só por uma safra maior no Brasil e nos Estados Unidos, mas também por um preço menor pago aqui no país. Muito mais causa de um dólar mais fraco se comparado à temporada passada. Dólar na casa de 3,11, 3,12, isso faz com que os valores, a projeção de valores, fique menor para o preço pago ao produtor rural, e aí depende muito dele na sua tática de estratégia de comercialização e venda para conseguir chegar aos valores menores, vendendo quantidades que são maiores na produção de campo. E por falar em colheita, falando de soja, muitos estados brasileiros, os principais estados produtores, estão colhendo a soja. Nos últimos dias, houve sérios problemas em relação a alguns municípios do centro-norte do país que receberam fortes volumes de chuva. Isso acabou atrapalhando demais a colheita da soja e também o milho de segunda safra, além das atividades com outras culturas. Nós vamos ver agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para os estados produtores. Boa tarde, Nadiara.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde o início do ano, as chuvas fortes têm se concentrado sobre o centro e norte do Brasil. Isso tem dificultado a colheita da soja em algumas cidades, principalmente de Mato Grosso, e também tem deixado em situação crítica as estradas do centro-oeste e norte do Brasil, o que dificulta e muito o escoamento de grãos pelas duas regiões. Agora, para os próximos dias, há expectativa ainda de chuva forte sobre a região norte e vai voltar a chover forte também no extremo sul do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir Rio Grande do Sul e esta área mais escura, especialmente do Amazonas e do Pará. Então a chuva ainda continua complicando bastante a situação das estradas no norte do país. No entanto, entre o sudeste e o centro-oeste, os temporais diminuem. A previsão é de chuva bem mais isolada e alternada com períodos mais longos de tempo seco. Isso beneficia as atividades no campo, especialmente o avanço da colheita da soja. Nesses próximos 5 dias pode chover forte, mas de forma bem pontual sobre o interior mineiro. Nas demais áreas do sudeste, principalmente o interior do centro-oeste, chuva bem mais isolada. Apenas aqui norte mato-grossense ainda com volumes um pouco mais expressivos de água, especialmente nas áreas de divisa com o Amazonas e também com o Pará. Durante o segundo período, entre os dias 12 e 16, agora do mês de março, a chuva volta a ficar mais abrangente sobre o interior do país. O sudeste e o centro-oeste voltam a receber volumes mais significativos de água. Só que na maior parte dos estados, o volume não será tão expressivo a ponto de paralisar por muitos dias a colheita da soja. Apenas Mato Grosso é que segue mais castigado pela chuva forte. Especialmente o norte do estado deve receber pelo menos 50 milímetros em 5 dias e ainda há previsão de muita chuva sobre o norte do país. Essa chuva atinge boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba, então também é uma chuva que pode atrapalhar as atividades no campo. Mas é especialmente no Amazonas e no Pará que estão previstos os volumes mais expressivos de água e que mais uma vez podem trazer transtornos para as lavouras e também para as estradas da região. Sobre o sul do Brasil, previsão de pancadas mais isoladas, com volumes que devem girar em torno de 15 a 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva que não chega a comprometer por muito tempo as atividades no campo. No terceiro período, entre os dias 17 e 21 de março, a chuva diminui um pouco de intensidade sobre o norte do país, mas especialmente no Amazonas, ainda deve chover pelo menos 70 milímetros. Aqui sobre o Pará é que a chuva se torna um pouco mais irregular, assim também como em boa parte da área central do país. Neste período aqui, entre o interior do centro-oeste e do sudeste, o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros e é uma chuva que não deve comprometer as atividades no campo. Sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva também se torna mais irregular neste período. A mesma condição a gente observa no sul do país, apenas chuvas mais isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco.